Tá rolando. Ela tem todos os instrumentos necessários para isso. Gente, então boa tarde. Vamos retomar o nosso seminário. Só lembrando, então, vamos ter primeiro agora a fala da Jamile, o debate da Maíra. E nós vamos seguir a mesma lógica de se educar, dependendo se sobra tempo, de acordo com a interação entre as duas, a gente pode abrir para perguntas, senão a gente segue para conversa no café, enfim, a gente não estender lá no final da tarde, tá bom? Seja meio à vontade, eu vou mostrar em 40 minutos, tá? Muito obrigada pelo convite, sobretudo, né, um convite vindo de Eduardo, obviamente, tem um sentido, né, para além da apreciação do homem, né, do profissional Eduardo, né, então agradeço muito e estar aqui com vocês, pessoas, né, com quem eu tenho estabelecido cada vez mais vínculos, enfim. Muito feliz e gratificante. O título dessa minha conversa aqui é Pneumatologia pelo lugar na diástase da identidade. O texto, né, que foi produzido a partir dessa temática, ele é oriundo da minha tese, né, de doutorado, do sentido geográfico da identidade, metafenomenologia da alteridade Paiaiá. E o objetivo deste texto é discutir, a partir de estudos fenomenológicos, né, em geografia, problemas que repercutem na questão da colonialidade, na questão também política, da identidade, dessa relação entre identidade, território e lugar, na conjuntura política brasileira e contemporânea, né? A tese defendida foi de que a recorrência a si perpassa uma identidade em diástase, na qual o lugar é pneuma fundado na ética da alteridade. Embora ele também seja materialidade, o lugar não é objeto, pois implica a insubstancialidade pela qual a identidade não é lógica, mas topológica. Somos lugar não por um ato da consciência, mas por seu sentido ético que possibilita a alteridade na identidade. Para esse momento, o objetivo é mais modesto, né, e centrado em 3 questões fundamentais que emergem do movimento de pesquisa, dessa pesquisa de doutoramento, que é a experiência com o Paiaiá, 2, uma interlocução com a filosofia de Emmanuel Levinas, e 3, as reverberações dessa filosofia e, sobretudo, no pensamento latino-americano ambiental, né? Em direção a uma perspectiva geográfica da identidade. Essa discussão entre identidade e lugar, ela é problematizada a partir da relação entre um aqui e a Iapira, que é esse o nome dado, né, para a aldeia Paiaiá, que fica no povoado cabeceiro do Rio, no município de Utinga, na Bahia. Iapira quer dizer nascente, né? E a partir disso, a gente vai defender o lugar como um pneuma, né? Em sentido ético da identidade, de uma identidade enquanto topológica. O pensamento de Emmanuel Levinas, né? Levinas é um judeu, né? Mas que viveu boa parte na França e escolheu também escrever como francês, embora também sua língua matriz russa. Nasceu na Lituânia e viveu, né, o hitlerismo e sofreu com o hitlerismo e teve todas as suas, quase todos os seus familiares mortos na guerra. E escreveu uma obra, né, sua primeira grande obra marcante, que é da existência ao existente, teve implicações muito fortes para a geografia, que é na geografia de Éric Gardel, né? Então, a concepção de lugar
apresentada por Dardel de geograficidade, ela tem muita fundamentação, e nós também em alguns textos temos dito isso, na proposição do filósofo Levinas, de como ele pensa esse lugar, e nesse momento o lugar tem um sentido ontológico muito forte, né? Só que Levinas, ele vai se afastando dessa perspectiva ontológica que está muito presente na geografia dardeliana, né? Dessa relação do lugar como base, do lugar como base não simplesmente material, mas como base da existência, do lugar como essa relação da questão protetora, da proteção, né? Desse lugar que me acolhe. Ele vai se distanciando cada vez mais dessa perspectiva de lugar, caminhando para o sentido do lugar. E aí, cria um grande imbróglio, né? E que fundamenta muito o movimento pós-estruturalista, que também repercute na geografia e que implica na negação dos lugares. Como fica isso no tensionamento com povos indígenas, no caso, povos indígenas Paiaiá, e, sobretudo, quais as implicações disso para a gente pensar identidade? A gente tem um grande problema hoje, para mim, é que há uma crítica muito grande no sentido de romper as relações entre lugares e indivíduos, né? E aí eu estou falando aqui de indivíduos, né? Antônio falou, cadê que ele não está aqui, né? Antônio falou, né, a outro momento, e aí as falas fiquei pensando em sociedade, onde está a sociedade, né? E para mim, assim, nessa experiência com o movimento indígena e enquanto movimento indígena, que eu sou também, essa ideia de sociedade, ela está muito mais vinculada a uma ideia de indivíduo, né? E não de coletivo, né? E as falas de Antônio me fazendo pensar sobre isso. E essa sociedade que ela generaliza é um conjunto de indivíduos e, nesse sentido, um conjunto de eu. E não necessariamente o eu, ele está relacionado a um processo de individuação, mas é um eu genérico, um eu que exclui toda a personalização. E na matriz desse pensamento, né, essa relação entre sociedades e lugares, povos e lugares, entre indivíduos e lugares, estão as tentativas de romper todo o laço, toda forma de hereditariedade, porque isso é tido como uma prisão. Então, dizer eu sou daqui, por exemplo, é um problema para muitos, e vira também formas de representação. Fulano é da roça, fulano vem da roça, você é do interior, e com vários estereótipos de representação, onde ele tem sérios problemas que geram processos de enquadramento, de aquartelamento dos indivíduos, né? Eu estou falando de indivíduos nessa perspectiva do mundo moderno, né? Então, a forma hoje de conceber um lugar também, como Levinas caminhou para um pensamento mais maduro, que não é nessa esteira dessa disjunção de pessoas e lugares nesse movimento, mas por um outro lado, o pensamento de Levinas é que defender um onde, defender um aqui, significa um movimento de incitação à guerra, porque eu estou sempre roubando, tomando o lugar do outro. Então, como fica isso, gera todo o movimento em que o lugar, relação pessoa-lugar, é conservadorismo, é incitação à guerra e também é um problema, é conservadorismo. Piorou se a gente pensar nas perspectivas, né, marxistas, enfim, como que os lugares também são pensados. Eles são pensados enquanto, a partir do seu movimento na totalidade, no sentido de também a relação com o global, né? Embora não seja o total, mas justamente essa perspectiva da totalidade, ele acaba também repercutindo em processos de totalização, em que o lugar, ele ao mesmo tempo que ele tensiona o global, ele também repercute esse global, e isso também contribui para que o lugar seja confundido com a escala local.
Então, assim, essa relação lugar global acaba virando um binômio ou uma contraposição, uma polarização, né? Lugar, global, local, global. Uma confusão entre lugar e local, né? Tudo isso ajuda a criar processos, na verdade, de homogeneização dos lugares, de despersonalização dos lugares e, sobretudo, de indiferença. A diferenciação dos lugares, sobretudo do ponto de vista, como a gente costuma falar, a diferenciação nos termos mais marxistas, né? Sendo bem genérico, obviamente, que existem vários marxismos, mas assim, essa diferenciação ela está relacionada a uma especialização. E isso, de certa forma, ele é um problema para a gente pensar a diferença, a relação desigual diferente, e sobretudo na perspectiva da despersonalização. Então, como fica essa relação entre lugar e identidade? Identidade é um outro conceito também, que ao mesmo tempo que hoje está na pauta de muitos movimentos sociais, ele também é combatido no ambiente acadêmico, porque lugar ou identidade é visto como aquilo que cristaliza, aquilo que paralisa. Eu não sou isso, ou eu tenho que ser isso. E a identidade, sobretudo assim, num debate geográfico, ele é criticado porque ele está relacionado à permanência, né? Eu preciso continuar sendo isso. E essa é uma maneira muito vulgar, que nem sequer tangencia a perspectiva de identidade, e tem muito base no que Heidegger defendeu, identidade e diferença, que a identidade é A igual a A. E Heidegger defendeu que A é igual a A, no sentido de que é igual, esse é igual é C, né? E, portanto, C não é o C. Não significa ser o mesmo, justamente ser é verbo. Então, identidade A igual a A é justamente que A é verbalidade e não movimento de cristalização. Então, as pessoas que defendem que a ideia de identidade ela é um problema, porque ela cristaliza e faz com que você seja remetido a, muitas vezes, uma representação, não condiz nada do que o próprio Heidegger propôs de que A igual a A, que A, nessa igualdade, é verbo. Mas ainda assim, apesar dessas questões, a gente vê, ao mesmo tempo, um movimento crescente de deslocalização e uma perspectiva de que, bom, eu sou um cidadão global, eu sou de todos os lugares, eu não tenho enterrei meu umbigo aqui, eu não sou daqui, eu não sou de lugar algum. E ao mesmo tempo, desse movimento de deslocalização, essa perspectiva de identidade heideggeriana, que A é igual a A. Né? O que significa A é igual a A? E eu acho que o problema não é justamente esse movimento de cristalização em que eu disse que as pessoas aludem que identidade é uma coisa enclausurante. Não reside aí o problema. Para mim, na minha perspectiva, o problema se resume na perspectiva da relação sujeito-consciência, né? E nessa perspectiva lógica da identidade, tautológica de que A igual a A, e nesse sentido o objetivo do texto é propor uma perspectiva topológica em que A é igual a B. E isso faz a gente repensar a própria concepção de lugar. Então, assim, esse texto, ele tem essa particularidade, né, e que lugar, obviamente, é um conceito que me faz muito pensar o sentido dessa liberdade. Aquilo que as pessoas costumam dizer, vulgarmente, a minha liberdade começa onde termina do outro, faz sentido? Por que a gente tem que, para ser lugar, a gente precisa atribuir sentido? Genericamente, a ciência, de maneira geral, ela se sustenta nessas relações do sentido, né? A significação dada a partir do sentido dessa relação da fenomenologia entre noese e noema. A proposta é
que isso seja secundário e não primário. E a significação se dê via sensibilidade. E que essa sensibilidade não é já um conhecimento, não é um saber. Né? Isso é a posteriori. Porque nós estamos justamente pensando nessa relação da ética levinasiana, né? Desse sentido que não é ontológico, desse sentido primeiro que é ético, e essa ética, obviamente, que não se confunde com a moral, mas essa ética como um transcender da fenomenalidade, e é justamente essa ética que contribui para que a fenomenologia continue a mesma fenomenologia. Bom, como falar disso? Levinas, ele tem todo o movimento, como eu disse aqui, que está, né, indicado da Ardel, há uma consonância muito grande entre da existência existente e a perspectiva dardeliana lá do homem e a terra, de que é do aqui, é do onde que você descobre um lá, né? E que o lugar ele tem uma perspectiva própria, não é um qualquer lugar, porque essa relação do lugar é dada pelas relações que nós estabelecemos, né, com a terra. E isso é que nos possibilita uma localização. A localização não como uma localização abstrata, mas uma consciência da localização, uma localização da consciência. De maneira geral, isso já na geografia, ele ganha repercussões muito grandes, né? No sentido da perspectiva ontológica de que somos os lugares. O Keyser, né, na filosofia do espaço dele, que é um filósofo norte-americano, que também propõe uma interface entre filosofia e geografia, também nessa mesma esteira defende relações entre lugar e identidade, mas pensando também no corpo, e de que nós somos lugares, e de que o corpo ele é um corpo lugarizado. Como que ele faz isso, né? Nós somos lugares por essa relação que nós entretemos, né, com eles, e pela forma que ele chama de tenacidade, que é essa experiência da gente com os lugares, que esses lugares se escrevem em nós, mas ao mesmo tempo também pela relação de sujeição. E aí sujeição bem pensando no assujeitamento, que nós somos súditos dos lugares. Desses lugares que, digamos, poderíamos relacionar uma perspectiva mais Foucaultiana, eles acabam nos formando pelas relações de poder, digamos assim. E aí a natureza do sujeito ela é orientada pelo lugar. Também nessa perspectiva entre ser lugar, alguns trabalhos na geografia mais próximos da gente, a exemplo de Eduardo, também o trabalho de Fernanda, alguns textos de Eduardo falando dessa relação lugar-ser, ser-lugar, e Fernanda através da dialética de Merleau-Ponty, essa relação corpo-mundo, né, a carnalidade dos lugares, ela defende a ideia do corpo-lugar. E com isso, eu pensei em dois questionamentos, né? Se o lugar ele está em nós, se nós somos lugares, via, sei lá, como Keyser diz, o processo de somatização, essa subjetivação, a espacialidade, ela é estritamente subjetiva? É uma pergunta, né? A noção de corpo lugarizado, desse corpo que, de uma certa forma, disciplina os corpos, nesse lugar que disciplina os corpos, ele não vivifica, de uma certa forma, o aprisionamento do sujeito? Ao falar de sujeição, a gente também não vivifica isso? E aí, acreditamos que não, que justamente a liberdade consiste, contraditoriamente, no movimento de submissão do corpo na sua travessia entre lugares, instigado pela inquietude geográfica que nos conduz à distância. Mas, Juliana também aqui há pouco comentou, né? A terra que chama, o lugar que chama. Como que aqui nesse trabalho essa terra que chama ela é entendida e que isso implica em algum movimento da defesa do lugar? Ao defender um lugar, né, no sentido superlativo também, ele cria um problema que é a relação entre autóctones e alóctones, né?
a própria ideia do termo, né, como os povos indígenas, a maior parte deles que eram do sertão, que são do sertão, eles foram nomeados de bárbaros pelos povos colonizadores, que aliás é um termo grego, utilizado pelos gregos para nomear quem não era grego, quem era de fora, o estrangeiro, o alóctone. O alóctone, na Grécia, era o bárbaro. E os estrangeiros vieram para cá e começaram a nomear os povos que aqui habitavam de bárbaros, de alóctones. Vocês não são daqui, portanto, sabe. Esse ser, ele tem muita relação, e por isso que a ideia de lugar ela é associada a uma guerra, porque o ser, a perspectiva ontológica, ela cria processo de interessamento. Esse interessar, né, e o próprio verbo ser está na ideia do interesse. E é isso que justamente movimenta Levinas a caminhar para o não lugar. Só que ao mesmo tempo, e isso eu percebi junto aos povos indígenas, debatendo isso, debatendo o próprio pensamento levinasiano com eles. Aliás, tem um texto de uma escrita difícil, sobretudo para um geógrafo, né? Mas eu consegui conversar com eles sobre isso e foi um movimento muito grande, inclusive de tensionamento, em que eu percebi que, ao mesmo tempo que Levinas é um grande crítico e inspirador do movimento decolonial latino-americano, descolonial também, ele, de uma certa forma, caminha para a universalidade em alguns momentos, porque ele critica o apego à terra, qualquer relação com a terra, e de uma certa forma isso criminaliza os povos indígenas que têm essa relação com a terra, não no modelo cristão de negação da terra para um céu, voltado para um céu. E ao mesmo tempo, Levinas sacraliza a terra santa, né? Sacraliza a terra de Canaã. Então, só aquela terra é sagrada sob o argumento de que há uma justiça universal. Bom, a universalidade só se ele pensar que todos são cristãos, todos têm, né? Então, aí também já a importância, né, de não abandonarmos os contextos e de não romper essa relação entre presente, representação, presentificação, essa relação fenomenológica entre presente e passado, e a perspectiva que ele propõe de anarquia em relação ao tempo, que é vinculada à ética. Aí há um tensionamento entre esse tempo anárquico, esse tempo que não tem origem, esse tempo que não tem data, esse tempo que não é linear, e que não existe autóctones e alóctones, porque no tempo anacrônico isso não tem como marcar, mas ao mesmo tempo já mostrando a importância de tensionarmos também essa relação entre ética e política, entre ética e situacionalidade, e essa geografia que mostra a importância da semântica dos contextos. Portanto, Levinas, ele também, de uma certa forma, ao defender essa universalidade da terra de Canaã, obviamente, ele contribui para essa perspectiva da universalização. E aí seu discurso vai desde uma positivação do lugar à positivação do não lugar. E o lugar tem um sentido positivo. Por que a gente precisa, por exemplo, às vezes, criar o lugar como um totem? O lugar como uma relação totêmica, o lugar como oriundo da resistência. E os lugares que são mais resistentes são os lugares que ficaram mais preservados. Os lugares que ficaram mais intactos, que resistiram ao movimento que desenraiza, resistiram à força centrípeta, né, desse mundo moderno. E aí a gente positiva de uma certa forma, e o lugar é dado somente a partir dessa relação de positividade nesse sentido. E continua polarizando. E como fica essa perspectiva de uma filosofia da diferença como arrancamento à essência, e a essência entendida, né, obviamente, a gente fala desse arrancamento à essência, mas não traduzindo essência como muitos fazem, de que essência também é coisa, é substância. Essência é é verbo, e obviamente que a tradução para o português, ela ainda não
teve a gente sabe dos problemas das traduções, né? Porque essência é o mesmo que essência, porque justamente é verbo, né? Mas ele ficou como essência dada aos outros sentidos da palavra essência, história do próprio, etimologia da essência. Mas talvez ele se aproxima muito mais de essência do que de essência. Mas é preciso um arrancamento à essência, é preciso arrancar-se disso, porque justamente essa perspectiva ontológica, hermenêutica, de que tudo está acessível ao sentido e de que eu outorgo lugares e que eu crio lugares, eu construo lugares e vivencio lugares a partir de experiências dadas pela relação nonia-sinônima. E que o lugar, ele não precisa necessariamente de uma presença física espacial. Eu posso estar aqui, né, ao lado de alguém, mas ao mesmo tempo não está. Né? Ele não está interferindo em mim. E aí é necessária essa perspectiva, né, dada pelo movimento levinasiano no sentido do outramente que ser, que não é outra forma de ser, mas como ele diz, é o outro de ser, é a alteridade. E por que é a alteridade? Também, Antônio aqui falou do outro, né? Isso sempre me mexe, porque nessa relação identidade, sujeito e lugar, ela não tem espaço, na maior parte das vezes, para a alteridade. Por quê? Porque na perspectiva da identidade está um sujeito, consciência, que mesmo seja um sujeito consciência, nos termos a partir da perspectiva de Husserl, que reformula a ideia de consciência e que, né, reformula a relação sujeito, a própria relação sujeito-objeto a partir da intencionalidade, a consciência está relacionada a um eu que se escuta, a um eu que se tateia. Embora a consciência já é uma evasão de si, mas ao mesmo tempo ela é um para si. É sempre para si. Eu é igual a si mesmo. É isso que é identidade e é isso que é consciência. Né? Então, por isso, A está totalmente articulado na perspectiva de consciência de que é a recorrência do eu a si. Onde tem espaço para a alteridade. Onde fica o outro nesse movimento sempre que do eu voltado, né, a si. A recorrência do eu a si. E essa perspectiva tautológica. Aqui tem uma imagem, né, das sandálias do pajé Esmeraldo Parelhá. E aí eu escrevi, a partir, né, dela, eu queria pedir licença para ler aqui só um pequeno parágrafo, né? Kibicuí, pó da terra que marca o pisar na Iapira. Abrigando-se nas entranças das sandálias do pajé Esmeraldo Parelhá, nas cavidades da parede e do chão, esse pó perfila uma certa monocromia do castanho avermelhado, que paradoxalmente reflete uma iridescência de cores implicadas nos sentidos de caminhar. Ele adere às superfícies, conferindo-lhes aspereza. Por isso cobre as formas, mas também as vezes cobrem no âmbito da sensibilidade modalizada pela imagem. Exposição pela qual a perceptibilidade teorética à distância manifesta pelo olhar contemplativo, recai em proximidade, a universalidade e singularidade, sobre a perturbação da calma da não ubiquidade do ser. Esta imagem nos interpela não somente como ostensão à visão, mas sobretudo comunica o rosto de terra que não se deixa esquadrinhar. As sandálias, literalmente, no sentido genérico, não estão moldadas aos nossos pés. Podemos afirmar, no sentido poético, que elas dizem respeito a pés, cujo caminhar extrapola a gnoseologia de uma quilha. Ela inspira a indissociabilidade do compasso entre a ligação a Ibi e o rastro incomutável da ética. O que é a Ibi? Ibi é terra. E a partir dessa imagem, né, eu questionei tanto a perspectiva da geografia panorâmica que a Antônia acabou falando também, de que a imagem era utilizada
como quadro, como foto, documento, que simplesmente ratifica o texto, né, nesse sentido, que ela somente vem para, digamos, ratificar mesmo, dá sentido de veracidade como aquela verdade, não no sentido que Davi falou, né, mas como fato último, enfim. E essas imagens, elas são dadas sempre no sentido mais longe possível do olhar, né? Por quê? Porque oriundo também por um pensamento, né, e também reverberando nesse pensamento, de que a própria ideia de paisagem e de geografia, ela está relacionada ao olho, que abarca tudo e que compreende, que captura, e isso é a forma de fazer geografia, né? A gente cria mecanismos que são naturalizados no âmbito da geografia, de forma de conceber as imagens. Não é de se estranhar, portanto, que uma das frases mais conhecidas na geografia sobre paisagem é que paisagem é tudo aquilo que o olhar abarca, que o olhar alcança. Ferindo o próprio pensamento do Milton Santos, descontextualizado, que lá na frente, a partir da ideia de intencionalidade russeliana, ele vai defender outra perspectiva de espaço, desse espaço que convoca, dessa terra que chama, né? E isso é utilizado descontextualizado e cria modos operantes na geografia que nos tira dessa relação com a terra e que nos distancia, tanto no sentido físico, quanto no sentido da proximidade, na perspectiva da alteridade que me constitui. E o que é lugar a partir dessa perspectiva, a partir dessas imagens, a partir dessa sensibilidade que foi, né, experimentada enquanto vulnerabilidade na relação, né, com os Paiaiá e posteriormente enquanto Paiaiá. O lugar é simultaneamente metafísica e também materialidade. Se a gente falar em metafísica, muita gente vai dizer, nossa, metafísica, representação, virou quase um xingamento, assim como está virando ontologia hoje. A gente está falando no sentido etimológico da palavra, do meta como além, né? O além dessa physis, né? E é essa metafísica, esse além, que é a ética, que é justamente a possibilidade de uma fenomenologia. Ele é próximo e distante, positivo e negativo, se assim quiser, nos termos mais ambíguos falar. Ele é rosto, tracejo do incognoscível e não do cognoscível. Lugar, portanto, não é sentido a partir do noema e noese. Lugar não é um recorte, ou seja lá qual for a significação dada a partir da consciência. Lugar, ele é a abertura, é um eis-me aqui, uma ação, antes de todo o processo ontológico, antes de uma consciência que se escuta, de um eu que se tateia. Então, o lugar, ele é justamente a exterioridade absoluta. E aí Antônio vai dizer, mas por que exterioridade, processo de subjetivação? Por que exterioridade? Porque se eu não considerar exterioridade, eu vou continuar na mesma lógica de captura do outro no campo do mesmo. Porque é assim que se conforma a ciência. A própria ideia de apreender, compreender, todos eles estão no sentido de prender, etimologicamente, os termos. Então, eu capturo o outro no campo do mesmo. Cria um fetiche do exótico, um fetiche que eu preciso eu entender. Justamente esse eu que se escuta, que se tateia e que compreende o outro. Portanto, o outro não me é acessível. O outro é minha exterioridade absoluta. O outro não me diz respeito. E é justamente, e ao mesmo tempo ele me diz, porque ele é a minha maior vulnerabilidade, a minha maior exposição, que faz com que eu não seja mais eu mesma. O outro no mesmo. Portanto, há uma recorrência a si. A gente pode falar numa identidade, mas uma identidade que não eu é igual a si mesmo, mas é o outro no mesmo. É uma identidade em diástase, é um rasgo, como diz Levinas, um vogais em elisão, e um hiato sem elisão, né? Só que diferente do que está defendendo Levinas, de que estamos falando de um outro humano, aqui a gente está falando de um lugar, enquanto Ibi, de um lugar que não é simplesmente pessoa e que não é dado a partir do logos.
Porque nós estamos numa sociedade logocêntrica. Nós olhamos muitas vezes para os animais, nós olhamos para as plantas como objetos acessíveis a dissecar, a fazer todo o processo que a gente quer na ciência e que nos cabe. Mas a gente está falando, por exemplo, de uma iapira, uma nascente, que, como diz o cacique Juvenal nos seus textos, nasceu da gameleira que pariu. A gameleira pariu a nascente. E a gameleira é uma árvore, né? Ela é essa água, Ibi, ele começa com Y. As palavras indígenas do Tupi que começam com Y vêm de água. O Y sempre é água. Ibi, ela começa com Y e termina com Y. A água que vem e que vai, a água que movimenta. Ao mesmo tempo, é o radical. E radical, no sentido de rádio, tem a ver com raiz. E raiz não é algo que aprisiona, raiz é algo que conecta, é algo que articula. Então, portanto, Ibi é a água conectada com terra e, ao mesmo tempo, Ibi é Ibitu, que é vento. Vento é terra que tomba, Ibicuí é pó da terra, e é essa água, e é essa terra que se faz, né, movimento. Então, na própria etimologia das palavras, no próprio sentido das palavras, nós temos um outro pensamento, que não o pensamento ocidental que desarticula. E raiz, estabelecer vínculo com os lugares, se enraizar, não é aprender. Porque raiz, no sentido mais radical, e que eu aprendi muito isso na aldeia, não é aquilo que me aprisiona, que me afixa no solo. A raiz é aquilo que faz justamente a possibilidade da subversão. É aquilo que faz com que a planta desafie a própria gravidade. O mesmo sentido que vai para baixo é aquilo que faz emergir. Raiz é a emersão, né, de um sentido de libertação. Então, e é justamente o radical. É uma fenomenologia desse radical, dessa conexão, dessa articulação que conforma a ambiência, que conforma o Ibi, e desse Ibi que é outro que está em mim. Não por um movimento de captura, sempre de trazer o outro para o mesmo, mas é do meu deslocamento, do desembriagamento da minha embologia, e que não vem por uma consciência. Ah, e porque agora, de repente, eu vou me abrir para o campo. Eu vou botar o botãozinho agora, que agora eu vou fazer campo. É uma abertura. Isso não é abertura. Isso não é mesmo, né? Então, o movimento é desse chamamento da terra, dessa terra que convoca, e ele é ético, ele é metafísico, ele não está simplesmente na relação de imanência, nem depende da imanência. Eu não escolho a árvore que eu quero escolher, que eu quero acolher. Eu não escolho no sentido de que eu vou lá e identifico, essa aqui eu não vou me abrir, essa aqui eu não quero. Essa merece morrer, essa daqui não. Não é nesse sentido da abertura. A abertura é radical. E nesse sentido podemos falar de sujeito. Sujeito, não enquanto sujeito como inocente, nos termos como foi fundamentada a própria noção de sujeito. Se a gente quiser continuar falando de sujeito, vamos falar no sentido etimológico da palavra, de sujeição e processo de ressujeitamento. Eu me sujeito à árvore, mas ao mesmo tempo não aliena o meu eu. Continua existindo um eu. Não o eu genérico, que eu é um conjunto de eus, que pode ser qualquer eu. Então, portanto, falar em eu, não necessariamente a gente está falando de personalização. Ao mesmo tempo de sociedade, porque pode ser um conjunto de eus, né? E o lugar é justamente a proximidade não sincronizada, que impede justamente o repouso em si. Impede não só o movimento em si, mas impede o para si. Impede os egoísmos alérgicos ao outro. E faz essa exterioridade absoluta e ao mesmo tempo com que meu rosto seja um rosto de terra. Eu sou Ibi. Eu sou esses lugares, não por um ato da consciência, né? E isso está relacionado a Ibi, não é um pecado, não é também um movimento de aprisionamento. É justamente o radical da planta, o radical da raiz. O radical que articula, que conecta e que permite a própria libertação. A libertação está nessa relação, está no enraizamento, né? E o lugar enquanto Ibi não se reduz a uma satisfação ontológica.
implica pneuma, que nos conduz a outra mente que si. Por que pneuma? Nesse sentido do ar violento, que expande os pulmões, que entra em mim, que sai no outro também, nessa respiração dos lugares. Mas eu poderia então ser qualquer lugar, lugar em qualquer lugar, em qualquer lugar que eu estiver, o rio me convoca, a árvore me convoca, é preciso acolher, sim, mas ao mesmo tempo isso se dá numa relação, em um tensionamento entre ética e ontologia, e não é excluir a ontologia, entre ética e cultura, né? E que isso faz com que, pela consciência também, que não é excluir a consciência, a gente atribua sentidos aos lugares, outros que tensione entre essa significação ética e essa significação ontológica, se assim podemos dizer. A ética transcende a cultura, transcende a geografia, mas ao mesmo tempo essa ética moda a geografia. E é uma geograficidade fundada, para mim, não em termos ontológicos, mas em termos éticos. A geograficidade, a nossa relação com a Terra, transcende um aqui. Ela é o que fundamenta esse aqui, é o que fundamenta essa nossa relação. Enraizar-se não é repousar, né? Como compôs o Cacique Juvenal Paraiá, que aliás um dos seus livros está aí à venda, né? A Lagoa Parida da Barriga da Gameleira, como eu disse, o rio que voa sem asa e pena, na forma de cachoeiras. E aí eu fiquei pensando nessa coisa, né? Que o rio voa, né? E ele sempre falando desse rio que voa. A raiz da gameleira, situada na Iapira, que protege a nobre tumba, mesmo enquanto mastro submerso e triste, porque a gameleira foi morta, né? Pela construção e ampliação de uma barragem pelo Estado, e mesmo assim a sua raiz está lá. E essa raiz lá, né, essa ideia da tumba protegida, nessas águas, dessa Iapira que protege a tumba, né, e que, mesmo triste, ela está ali, e seu sentido, né, está para além dessa imanência nessas águas. As mulheres e as crianças assuladas em banquete de macabra fartura. Esse processo de assulamento é muito forte na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina na Bahia, ela tem as maiores cavernas da América do Sul. Algumas com mais de 100 quilômetros, né? Muitas cavernas, várias cidades estão em cima de cavernas, né? O relevo kárstico é muito presente, essa relação com as águas também. E essas mulheres, elas foram, os homens, a maior parte deles sofreram na guerra, eles eram escolhidos para bater. As mulheres, boa parte, protegidas pelos próprios homens indígenas, e as outras que foram também escolhidas para esse estupro e nesse assulamento com os cachorros, que eram caçar essas mulheres com cachorros, né? Eu sou oriunda desse movimento também, né? Enquanto a minha avó, e aí depois de fazer a tese eu vou descobrindo esse movimento em que elas vieram nesse processo de assulamento, de pega no dente de cachorro, pega no laço, que é essa maneira de falar, e também de falar, às vezes quando a gente está lá, a gente está comendo rápido, fala, você estava amarrada? Estava amarrada? Quer dizer, a gente, né, as mulheres eram amarradas e dando comida devagarzinho, até um processo de docilização, de amansar essas mulheres e estuprar via movimento do assulador. Então essas mulheres assuladas, o Sacambuaçu, que foi um grande líder indígena, que ganhou quase 200 anos de guerra no Brasil, que nossos livros de história, nem sequer na história baiana é contada. Aliás, no dia 2 de julho é comemorada a independência da Bahia, e foi justamente nesse dia que foi morto o Sacambuaçu, que é o maior líder da maior aldeia indígena da Bahia, e que também colocou praticamente em falência durante várias décadas a coroa portuguesa, inviabilizou a economia, estagnou a economia no Brasil, e todo um processo que é ocultado, intencionalmente ocultado, que se tenta esconder, né? Esse sangue e vida estão a verter na língua dos imperialistas, não somente competem aos traços mudos da história, mas aos renascentes Paraiá, que respondem a essa violência com a incomensurável responsabilidade do viver para o outro.
O que me faz, por exemplo, dizer hoje eu sou indígena, né? Eu sou Paiaiá. O movimento da consciência, a partir do momento que eu descobri que a minha avó é Paiaiá, que a minha avó foi presa, se silenciou o tempo inteiro e se só se sentiu confortável aos 92 anos, depois que ela percebeu alguém da família que estava trabalhando com isso, esse é o movimento da consciência que me faz afirmar eu sou, mas é ontológico. E é um movimento que eu defendo que a própria geografia transcende e está para além dessa relação e que não se reduz à imanência e que nem se reduz à descoberta da consciência. E o que faz ser indígena não é uma roupa, não é um estereótipo, não se reduz à perspectiva ontológica, mas é justamente a esse escutar ali, que constitui e que reverbera na ontologia. Então não é o fato de eu saber, eu poderia não saber, como tantos outros não vão saber. Eu poderia não estar afirmando, mas essa ancestralidade que não se reduz a um passado que se foi e nem um passado que se presentifica, né, enquanto entendendo o presente sempre como uma ruptura do passado, que aliás nessa relação entre disjunção, pessoas, lugares, está a relação espaço-tempo, em que todo movimento pós-estruturalista caminha para essa disjunção temporal em que eu não sou aquilo que foi, eu não sou aquele passado, isso é coisa da vovó, isso é do tempo da vovó, deixa pra lá, já passou, já foi. Passado não é o que se foi, né? O passado é também constituinte, enquanto essa alteridade que está aqui e que esse presente, de uma certa forma, a gente vai lá com o Bex, o próprio movimento Levinas, ele é uma ruptura, sim, ele é sempre um movimento de irrupção, ele permite o novo, ele permite uma criação, mas ele não é também uma negação de tudo, né? Então há um movimento de constituição desse passado também enquanto alteridade, e que tudo isso, a conjunção de todas essas coisas faz com que A seja B. Aqui a gente tem a imagem, né, de uma vala, que não é para enterrar, obviamente, que denuncia a escravização moderna do rio. Canais que secaram, em que a água já não passa mais, porque não tem mais o mesmo fôlego, processo de meandração. E aí eu vou ler aqui algum trecho do Cacique Paiaiá. O rio tornou-se moderno escravo, a produtividade na engrenagem, a margem seca desertifica, falta força, energia, a luz apaga. Objetificamos esse rio, infligindo o vilipêndio de tornar um rejeito, restolho. E nesse sentido, causa-se uma depressão. Mas não é o rio voa sem asa, mas ele não é isso que faz a depressão. Ele não causa nenhum processo de escoriação. Ele cai e toma proveito da queda. O rio não tem subida. Mas depois da queda, o rio é outro. De fato, a vida do rio é plena, até receber o primeiro esgoto e cai em depressão. É pena. E quando nós não ouvimos esse chamado, nós não ouvimos essa plenitude do rio, a gente se faz mudo a esse chamado bi, que não é simplesmente terra, pó da terra, mas é também essa água, nós não agimos conforme o imperativo ético, né? E esse imperativo ético é um acolher desse rio, é um acolher dessa árvore, desse lugar que não é simplesmente dado pela significação das pessoas, por uma relação lógica, né? Esse lugar que é essa conjunção ambiental, e que a gente muito pouco sabe sobre as plantas e sobre os animais, né? E isso não é um acolhimento como um cuidado, é um imperativo que não objetifica e aceita a responsabilidade dessa inerência topológica pela qual eu sou bi. E isso faz com que A seja D, e aqui eu vou tentar, né, breve. Também, para a geografia, a gente pensa essa relação entre esse lugar que eu estou falando enquanto ética, no tensionamento com o território e a territorialidade, né? Aqui, o dia que foi a terra Paiaiá foi finalmente, né, entregue
parte do território do Paraiá, aos povos, né, Paraiá. E esse momento é o momento da abertura, foi no final de 2018. E o cadeado da cerca azul na corrente enferrujada recebeu aí a chave na mão do cacique Paraiá, que faz com que a abertura do fechado, o fechamento do aberto, e essa relação é a própria pneumatologia, a respiração da imersão e da inerência topológica. Em que território e lugar, eles se relacionam e não implicam nenhum vice-versa. Embora o território, mesmo que a gente fale dessas relações de poder, é justamente esse movimento de recolhimento, é esse movimento que possibilita o acolhimento, o recolher para acolher. Então é necessário um território. E um território não como um lugar hipostasiado, né, no sentido cartesiano terrestre, como algo que possibilita o respeito à autoridade, o exílio de si. Território e lugar, eles se misturam sem fusão, sem síntese, né? Como o Antônio falou. E por isso, A igual a A, por permitir também o fechamento. Esse lugar que se apresenta na abertura, está na abertura, mas que também reverbera no fechar-se. Essa identidade é topológica, abertura e fechamento. Uma ética radical, na qual o próprio lugar é também autoridade. Deslocamento de si, da consciência, da prerrogativa do sentido, não só abolir o sentido, né? Não é abolir o sentido, mas também abrir para o sem sentido. E não é atribuir sentido ao não sentido, é justamente o sem sentido. Invasão e ocupação do mesmo pelo outro, se dá pela ocupação do território pelo lugar, né? E que tudo isso, essa alteridade que me constitui, ela não pode ser pensada como uma tolerância, porque a tolerância é o germe da guerra. A tolerância, ela é quando você e as pessoas acham que vamos pensar essa pluralidade a partir da tolerância. Eu tolero aquilo por algum tempo, mas eu estou ali, aquela sementinha da guerra está ali e um dia ela vai se manifestar. A questão não é tolerar, a questão é acolher, a questão é pensar nessa articulação entre território, lugar, abertura e fechamento, essa ambivalência, essa chave sempre que Eduardo costuma falar, né, do ou, e repensar o sentido de extensividade, da qual o Eduardo vai, né, falar muito bem daqui a pouco. Repensar o sentido da extensividade e desse lugar que não é substância, desse lugar que é justamente a insubstancialidade que permite com que eu não seja eu mesmo. O eu não é igual a si mesmo. Eu sou um outro, ao mesmo tempo que esse outro é uma radicalidade, sempre, é uma exterioridade, sempre. E pensando essa radicalidade como esse rádio, essa conexão, né, ao lugar. Então a identidade ela é topológica a partir de uma diástase pelo qual A é B e não simplesmente A é A, reduzida à perspectiva da ontologia. Mas há uma ética primeira que convoca e que me faz acolher a terra, e é justamente isso que nos identifica, que reverbera e que molda uma geografia e que constitui uma geografia centrada muito mais na ética do que na ontologia. Certo? É isso. Obrigada.